irmãos, que a graça e a paz esteja com todos, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. 21. Vamos ler do versículo de 1 ao 4. Lucas 21. Lucas 21, o versículo são de 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. E também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente eu vos digo que esta viúva pobre deu mais de todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, desapegou tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Amém? Meus irmãos, a gente veio aqui uma declaração do Senhor Jesus. O próprio Jesus, ele estava ali no templo, observando as pessoas ofertarem, a contribuírem para a obra de Deus. Jesus estava com os 12, com os seus discípulos ali, ensinando como evangelizar, como falar da salvação, como pregar as boas novas, como levar, conduzir as pessoas à vida eterna. E algo que Jesus estava observando ali era no templo, no gasofilácio, estava ali, e as pessoas que estavam no templo, que estavam ali reunidas, contribuindo para a obra de Deus, levando as suas ofertas. E que a palavra diz que Jesus observava quem estava ofertando, quem estava contribuindo financeiramente para manter-se a obra de Deus, manter o templo e todo o processo do templo, dos sacerdotes. E a palavra diz que Jesus observou que havia ali entre aquela multidão de pessoas, nós podemos imaginar que eram muitas pessoas que estavam no templo, que estavam no pátio do templo. Jesus observou que alguém ali estava fazendo diferença, que alguém ali estava se destacando, e era uma mulher viúva, e ela ofertou 2 pequenas moedas, 2 moedas de valor bem significante. Quando nós pesquisamos e lemos o valor dessas moedas, lá em Marcos também fala mais detalhadamente que eram 2 moedas de cobre, ou seja, eram de valores muito baixos. Mas ela se destacou entre as outras pessoas que estavam ali junto. Porque Jesus viu a intenção desta mulher. Ele viu com qual motivação ela ofertava. Ela contribuía para a obra de Deus. E Jesus observou também que ali tinha pessoas que eram ricas, que eram bem-sucedidas financeiramente. E essas pessoas também estavam entregando as suas ofertas. Eles também estavam contribuindo para a obra de Deus. Estavam ali ofertando na casa de Deus. E Jesus disse, ele declara, ele fala verdadeiramente. Jesus fala com toda a verdade, com toda a sinceridade, que houve ali alguém que ele se agradou. Houve ali uma atitude que chamou a atenção de Jesus. E era justamente dessa mulher viúva e ainda pobre. Uma viúva e pobre naquela época era uma pessoa totalmente desamparada. A não ser que ela tivesse algum filho homem para lhe prover as suas necessidades, seu sustento. E que diz? Jesus diz, verdadeiramente, eu te peço por mais do que todos,
Lucas não narra ricos, mas Marcos fala, os ricos que ali estavam. Eles deram o que sobrava. Ela não. Ela diz, Jesus disse que esta deu tudo que possuía. Da sua pobreza Era o que ela tinha ali naquele momento, embora era um pequeno valor, mas era a atitude que chamou a atenção de Jesus. Era a fé, era a adoração, era a dedicação e a confiança também que ela tinha em Deus. Por quê? Do contrário, ela poderia pensar, não, eu só tenho isso, é tão pouco, vai me fazer falta. É pouco, mas dá para comprar alguma coisa, se eu entregar, não falta. Né? Eu poderia ter pensado assim, agindo dessa forma, mas não. Ela entregou, ela contribuiu, porque houve fé, houve confiança em Deus. Ela tinha o Senhor como seu provedor, ela confiava que Deus ia suprir suas necessidades. Já os ricos, já essas outras pessoas, a qual Jesus diz que eles entregavam, Marcos fala que eles entregavam muito, mas foi do que sobrava. Ou seja, porque Jesus não se agradou desses ricos, eles entregavam muito mais do que aquela mulher, muito mais dinheiro. Mas é justamente por isso, porque eles deram do que sobrava, ela deu tudo. Exatamente. Essa é o contraste, a distinção de uma oferta e da outra. Ela deu todo o valor que ela tinha e de todo o seu coração. Eles deram assim o que sobrava e provavelmente ainda querendo esnobar, né? E porque essas outras pessoas não chamaram a atenção de Jesus, embora a contribuição fosse muito, eles contribuíram muito com um valor muito mais alto do que o dela, porque eles esperavam sobrar para entregar, para contribuir para o reino de Deus, para contribuir com a obra de Deus. E o que isso significa? Significa que eles não estavam priorizando o reino de Deus. Eles não estavam, de fato, colocando Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, como ela fez. Ela, independente de o que ela tinha naquele momento, ela priorizou a obra de Deus. Ela priorizou a casa de Deus. Ela priorizou a Deus, o seu reino. Ela confiou nas promessas que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Né? Então Jesus sabe, ele conhece O coração. a nossa intenção. E interessante que Conhece qual motivação nós estamos aqui servindo a Ele. talvez eles pensassem que eles seriam elogiados ainda, né? E talvez Jesus ia talvez desprezar a oferta dela, na cabeça deles. Talvez isso passasse, né? Pela cabeça deles, ou passou pela cabeça deles. Mas foi justamente o oposto, né? E eu creio que Jesus, ele falou isso porque provavelmente eles pensavam assim, estariam enganando a Deus, né? E Deus mostra ali e revela, né? Que o que eles estavam pensando, provavelmente, supostamente, era o contrário do que Deus estava vendo, a realidade. Isso. Então existem coisas que nós fazemos, mas são em vão, porque nós não fazemos com a intenção certa, com a motivação certa, de priorizar a Deus, de colocar o Senhor em primeiro plano, em primeiro lugar em nossas vidas, né? E como Jesus, ele chama a atenção à oferta dessa mulher e não a daqueles homens, Jesus está ensinando para nós que existem coisas que nem chegam a Deus. Existem coisas que nós fazemos, mas que Deus nem recebe, porque nós estamos fazendo com a motivação correta, com a certa intenção de agradar ao Senhor, ser fiel, ser obediente, ser generoso, ser servo, servir a Deus. Em primeiro lugar, buscá-lo verdadeiramente, em primeiro lugar, colocar o centro de todas as coisas de nossas vidas. Amém. Quantas pessoas a gente conhece e não sabemos, porque a igreja, espaço, várias pessoas que andam no motivo,
de algo, de experiência que nós vivemos. Eu gostaria que todos prestassem atenção, se for possível, de experiência que nós vivemos, de pessoas que às vezes falam, né? Falam para Deus, falam para nós, chegam perto de nós e falam, não, acertando todas as coisas da minha vida, né? Nós conhecemos casos assim, de pessoas que falam, eu quero ser um dizimista na casa de Deus, eu quero ser um ofertante na casa de Deus. Se você está esperando isso, hoje vai acontecer, né? Deus vai abrir, Deus vai abençoar, e depois, né? Não correspondem ao passado. Primeiro era Deus, depois a igreja, depois a obra, o compromisso com o Senhor, né? Com a sua obra. Por quê, irmãos? Porque às vezes falta o priorizar o Senhor. Falta a sinceridade para com Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre os seus bens materiais, sobre o seu dinheiro, sobre a sua família. Deus é prioridade, a sua obra do reino. Como nós fazemos a obra de Deus, nós estamos fazendo algo em vão, não estamos investindo em algo que é em vão, não, estamos investindo em que é eterno, que é espiritual, naquilo que é verdadeiro para nossas vidas, naquilo que nós vamos colher, porque o próprio Deus irá nos dar uma vida de confiança, de segurança, de proteção, de provisão do Senhor, que Ele promete para nós. Né? Que nós aprendemos com essa mulher, a atitude dela de fé, de fidelidade, de generosidade, de confiar no Senhor. Como eu disse, algo, né, são minhas palavras. Ela poderia pensar, não vai me fazer falta. Mas não, ela entregou. Ela quis, né, ofertar, contribuir para a obra de Deus. Ser fiel, ser generosa para com o Senhor, porque o Senhor era o seu provedor. Amém. O Senhor era Ele que cuidava dela, sustentar, suprir todas as suas necessidades. Nós cremos assim, eu creio. Amém. Né? Eu não sei se todos leram, mas eu coloquei um texto ontem no grupo e falava disso. O Provérbios de Salomão, falando: aquele que ajuda será ajudado, aquele que abençoa será abençoado. Porque é o Senhor que nos abençoa. Então vamos crer essa palavra. Amém. Vamos crer as bênçãos de Deus para nossas vidas, na fidelidade, na sinceridade, no amor do Senhor que é nós. E vamos demonstrar a Ele que nós também amamos, que nós também importamos com os pecados, nós importamos com a sua alma. Amém. Queremos nos dedicar a ela, somos generosos. Amém. Com o Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus Santo, Pai, só o Senhor é digno. Digno do nosso louvor, da nossa adoração. Digno, Senhor, da nossa contribuição para a tua obra, para manter a tua casa, Senhor. Bendito seja. Oh Deus, mostra-nos cada vez mais. Aleluia. A ser sinceros, Senhor. Aleluia. A priorizarmos, Senhor, a tua obra, Senhor, em primeiro lugar, em nossas vidas. A sermos generosos, fiéis, a servirmos ao teu reino. Amém. Oh Pai, mostra-nos, Senhor, que nós devemos dar a ti aquilo que sobramos, que sobra de nós, seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, seja a nossa dedicação. O Senhor não quer resto de nós, o Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer o nosso primeiro a ti, Senhor, o nosso primeiro lugar. Ele tem que pertencer ao Senhor em nossas vidas, em nosso coração. Glória. Porque, Senhor, amor, Senhor, todos nós que estamos em primeiro lugar, por causa desse grande amor, desse favor, desse cuidado em nossas vidas, que nós estamos aqui, porque fomos alcançados por ela. Então nós queremos, Senhor, dedicar-nos ao Senhor, demonstrarmos a Ti, Senhor, que realmente, de fato, nós somos libertos pela Tua palavra, que o Teu reino nos alcançou. Amém. Que nós fazemos parte, Senhor, deste povo e que nós precisamos priorizar, Senhor, cada vez mais para a salvação das nossas almas. Senhor, abençoa cada pessoa que aqui está. Glória a Deus. Senhor, abençoa a família, a saúde, Aleluia. cada pessoa. Abençoa as finanças, Senhor,
Nós agradecemos a Ti, Senhor, por todas as coisas. Cremos que o Senhor fará, Senhor, por Ti, Senhor. Oh, Senhor amado. Abençoe cada um por todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E receba, Senhor, cada contribuição que nós entrega nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.